Você já ouviu falar na expressão tempo é dinheiro? Numa visão simplista, pode até ser, mas nós sabemos que o tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é eficiência, tempo é fluxo, tempo é integração. Certeza e tempo andam juntos em uma relação inversamente proporcional e o bom planejamento é o que nos destaca na multidão. A indústria da construção civil também é aliada e rival do tempo. Ela acompanha a evolução das civilizações e seu processo está cada dia mais complexo. Entre os desafios do mundo contemporâneo estão o fluxo da informação e interdependência dos envolvidos no processo de projeto, a necessidade da aplicação apropriada e de práticas sustentáveis, as preocupações energéticas globais e a melhora da produtividade. Nessa corrida contra a ineficiência, a indústria está se abrindo àquela que domina o tempo e avança em ritmo exponencial, a tecnologia. Diversos são os recursos que ela oferece, mas nesse vídeo nós estaremos falando de um em particular. Eu sou a Desirê e o nosso grupo vai falar sobre o BIM e a integração no processo de projeto e na indústria. Oi, eu sou a Gabriele e eu vou dar continuidade ao nosso assunto. Mas antes nós precisamos entender o que significa BIM. O BIM, ele significa Bioinformation Modeling, ou modelagem da informação da construção. E essa tecnologia ela nos permite criar digitalmente um ou mais modelos virtuais precisos de uma construção. E eles oferecem suporte ao longo do projeto, nas suas fases, e isso permite uma melhor análise e controle do que em processos manuais, né? E então, quando eles são concluídos, eles geram uma geometria e dados precisos que são utilizados como apoio nas atividades de construção, fabricação e aquisição, essas são utilizadas para realizar as construções, né? Então, de acordo com Fischer, Gall e Hetman, uma das dificuldades enfrentadas na área da indústria é a dificuldade de visualizar corretamente o objeto no espaço. E aí a não identificação, né, das necessidades do usuário em cada fase do processo acaba gerando uma falha no sistema computacional de planejamento que fica inadequado ao planejamento organizacional. E isso acaba gerando informações irrelevantes e desnecessárias que dificultam a manutenção do plano atualizado e a integração necessária entre os níveis de planejamento. Mas ainda assim, de acordo com os pesquisadores, o modelo BIM ele conecta intimamente aspectos temporais e espaciais do projeto, melhorando a confiabilidade dos cronogramas e minimizando problemas de comunicação. Então, o conceito de BIM, ele se apoia essencialmente, né, em uma metodologia de partilha de informações entre integrantes de um grupo, durante a fase do ciclo de vida de um edifício. E aí, na prática da vida real, os especialistas, os construtores e os donos de obra, eles se materializam na existência de um modelo digital tridimensional, que é acessível através de um software e que permite a construção virtual desse edifício. E aí esse modelo de informação digital, além dele conter dados, né, sobre as características geométricas dos elementos que compõem o edifício, ele também inclui suas propriedades e atributos. Sejam as propriedades mecânicas, seja o prazo ou o custo da construção. E aí, igualmente importante, são a capacidade para guardar informação paramétrica com relações entre os diversos elementos, bem como o apoio aos fluxos de trabalhos funcionais entre as diversas atividades do processo construtivo. E aí, segundo Kowalski, o uso desse sistema ele aumentou a precisão do desenho e também facilitou a manipulação e representação de criações alternativas. E isso permite uma experimentação, né, de formas mais complexas no projeto. E isso ganhou a compatibilização de projetos. Então, quando ele é adotado corretamente, o uso do BIM ele contribui para um processo de concepção
e construção mais integrado. E isso gera um empreendimento de maior qualidade de custo e durações menores. Mas aí, parando para pensar, como é que será que essas empresas elas utilizam o sistema operacional? E aí, então, o Russell e o Gopavaar, eles consideram essencial para a visualização do avanço de um empreendimento enxergar progressos da atividade interna. Apresentações visuais interativas, elas auxiliam na análise de informações gerenciais e na tomada de decisões. Isso segundo Thiel e Cord. Então, foi a partir dessa problemática que é possível analisar no modelo de informações cores definidas para representar as atividades internas com o andamento do projeto. Temos também que em uma pesquisa de 2015, Brito e Ferreira, eles desenvolveram um modelo que foi possível simular o cronograma da obra para realizar análises do planejamento, que inclui um plano de ataque, sequência de execução e o layout do controle de obras. E também tem a possibilidade de ocultar os níveis acima dos locais onde estão acontecendo as atividades internas. Também dá para ajustar a transparência de alguns elementos para facilitar a visualização. Dá para controlar a velocidade, inserir a pausa na simulação do cronograma e também dá para exibir ao mesmo tempo duas telas divididas para avaliar métodos construtivos ou confrontar os cronogramas. E aí, durante a simulação, os elementos na cor azul, eles representaram as atividades que estão acontecendo ao longo do tempo. E aí a escolha da cor azul se deu por ela a escala de cores frias, que é adequada para indicar condições seguras e estáveis, as que foram planejadas. E aí, seguindo a teoria do Chang, do Ken e do Shen, o modelo ele não utilizou efeitos de transparência para não confundir os usuários. E aí, o acompanhamento da execução da obra durante o estudo de caso se baseou no monitoramento do avanço físico por meio de modelo 4D, que foi a ferramenta de controle para os gestores eles detectarem a discrepância entre os cronogramas, que deu um tempo hábil para que as correções elas fossem feitas. E para que isso acontecesse, as discrepâncias entre os cronogramas ocorreram por diferenciação de cores de acordo com as atividades. E aí o verde foi para atividades adiantadas, o azul para atividades conforme planejado e o vermelho para atividades atrasadas. O vermelho se deu porque, segundo o estudo, as cores quentes, como o caso do vermelho, são ideais para condições de atraso, porque eles atraem atenção para condições críticas. Mas aí essa alternativa de monitoramento gerou dificuldades aos usuários, porque estavam acontecendo ali muitas coisas ao mesmo tempo em uma mesma tela. Só que na visão dos profissionais da construção civil brasileira que avaliaram o modelo, a simulação com diferenciação de cores para as atividades internas superou os resultados de representação utilizando uma cor única, porque eles facilitam a visualização interna e o entendimento do modelo. E também, além disso, foi percebido que os usuários com maior familiaridade com o BIM e suas aplicações consideravam a estratégia de diferenciação de cores com maior importância e aplicabilidade em comparação às que não conheciam ou nunca utilizaram o BIM, E aí os resultados da pesquisa, eles indicaram que a integração e a comunicação entre os envolvidos do projeto e a redução do esforço na visualização e interpretação mental do planejamento estão entre os maiores potenciais de utilização dos modelos BIM 4D. Demonstra seu poder na integração e visualização, e que pode facilitar a compatibilização dos níveis de planejamento e desenvolvimento de estratégias para a produção de novos modelos complexos. Olá, meu nome é Salam e eu vou dar continuação ao nosso tema BIM e a integração no processo de projeto e na indústria. E eu vou falar sobre orçamento como o BIM. O BIM, Building Information Modeling, além da sua geometria de construção, contém diversas outras informações. Estudo e desenvolvimento do projeto, simulações, planejamento, orçamentação, controle de construção, demolição e reforma e outros que daria muitos e muitos vídeos para falar de todos. Dado nossa escolha de tópico, nós vamos falar de dinheiro, de orçamento. E agora a gente vai ver um estudo de caso
feito pelo Knowles Eisen. Segundo Knowles Eisen, o processo orçamentário é um sistema de trabalho que, envolvendo toda a empresa, tem por objetivo prever os custos a serem incorridos e o faturamento que cada produto disponível pode realizar, considerando um determinado período do tempo o exercício, visando avaliar o desempenho da mesma e projetando a melhor relação custo-benefício. O método utilizado para obter o custo da construção está relacionado com o estágio de detalhamento do projeto, como o tempo disponível para a análise e como o uso a que se destina. E existem vários métodos que são usados para dar conta de todas as quantidades e os custos associados com um projeto de construção. Um orçamentista deve considerar os planos de construção, especificações, as condições no local, custos, inflação provável, lucros potenciais, o tempo, especiais situações, e quantificar cada um desses itens pode ser desafiador e demorado. O processo de quantificação e orçamentação no sistema BIM permite estudos de viabilidade econômica do empreendimento devido à possibilidade de simulação de custos da construção. Isto é possível porque as bibliotecas BIM dos elementos construtivos, como as informações de custos e especificações de produtos atualizadas pelos próprios fabricantes da indústria nacional. O modelo avaliado na seguinte pesquisa é um laboratório para alunos de graduação em engenharia da Universidade de Brasília. Ele possui 2 andares com uma área projetada de 2.400 metros quadrados. O estudo de caso visa comparar o orçamento realizado de forma tradicional com o orçamento elaborado com o emprego de tecnologia BIM. Para uma mesma obra, já em andamento, no campus da Universidade de Brasília, a tabela a seguir mostra os volumes de concreto obtido manualmente pela empresa construtora e os obtidos pelo software utilizado. As estruturas consideradas foram as escadas, lajes, vigas e pilares. Esse quantitativo pode servir também como base para estimável de ferragem dentro do concreto. A diferença em volume do que foi estimado pela construtora e o exatamente executado, calculado pelo software BIM, é de 68 metros cúbicos de concreto. Olá, meu nome é Clara e neste momento falaremos sobre o uso do BIM na engenharia de estruturas. Lourenço, Azenha e Lino exemplificam de forma prática essa integração. Escolhemos 3 projetos para destacar algumas observações dos autores. No primeiro, a estrutura em si, com uma redistribuição complexa de esforços entre diversos elementos estruturais, só foi possível de calcular e analisar com todas as suas particularidades realizando uma modelagem completa. A outra grande vantagem apresentada por essa metodologia relacionou-se com a medição exata das lâminas, elementos de grande dimensão e com dupla curvatura, cuja quantificação também teria sido mais difícil através de outra tecnologia. No segundo, a utilização deste modelo em BIM facilitou a análise e validação das soluções através da visualização tridimensional e permitiu a rápida extração de detalhes construtivos. A dinâmica da partilha do modelo permitiu poupar tempo na elaboração das peças desenhadas do projeto e também rentabilizar o tempo gasto no projeto, beneficiando não só o projetista, mas também o construtor e o cliente final. No terceiro, destacou-se a facilidade de produção das peças documentais do processo, através da extração automática de plantas e cortes, o que em muito contribuiu para assegurar o curto cumprimento de prazos. Os autores incluem a existência de conjuntos de limitações para a adoção rápida do BIM no ambiente profissional. Entre eles estão: investimento. A necessidade de um investimento inicial com a aquisição de novo software, assim como os custos adicionais de aprendizagem inicial. Curva de aprendizagem lenta. Além da natural complexidade do software e das múltiplas opções que este apresenta, talvez seja na alteração de conceitos
e no novo modo de olhar para o modelo que se exige mais investimento pessoal. Envolvimento da equipe. Ainda é escassa no nosso país a proliferação desta metodologia entre equipes que conseguem o envolvimento de todos os projetistas, sendo a interação colaborativa uma das maiores potencialidades do BIM, a qual permite lidar com alterações e com incompatibilidades entre especialidades de modo imediato, contribuindo para a redução de sua relevância e do retorno do investimento. Interoperabilidade. Caso seja necessária a comunicação entre entidades que usam diferentes plataformas tecnológicas, a exportação e importação entre sistemas ainda não é isenta de falhas. No contexto da indústria, cada vez mais empresas necessitarão de técnicos com conhecimentos e competências para colaborar e comunicar através das tecnologias BIM. A falta de pessoal com competências BIM é apontada como um dos maiores entraves à sua divulgação geral, mesmo em países com já longo registro nessa tecnologia. Um outro caso de estudo, em 2018, Araújo e Sattler divulgam seu estudo sobre a contribuição do BIM na quantificação de dióxido de carbono no processo de projeto. E, como o aumento de consumo de recursos naturais e geração de resíduos mundialmente, a determinação do desempenho ambiental do processo de produção de edificações, pela avaliação do ciclo da vida, vem sendo utilizada na busca pela sustentabilidade ambiental das edificações. E agora a gente vai ver um outro caso. Segundo Silva, a ACV, avaliação de ciclo de vida, é considerada a metodologia mais completa e aceita internacionalmente para a avaliação ambiental de edificações. Contempla o ciclo de vida completo, desde a extração e fabricação dos materiais, transporte até o canteiro, produção de edificação, uso e manutenção durante a vida útil. E este artigo tem como objetivo mostrar como o uso de ferramentas da plataforma BIM, o uso da plataforma BIM pode ser empregado na estimativa de emissão de CO2 no ciclo da vida de uma edificação. Ainda na fase de projeto, de forma que seja possível a escolha de materiais menos agressivos ao meio ambiente. A partir desse estudo, encontrar-se os valores de energia embutida e emissão de CO2 equivalente, que são usados como indicadores de avaliação para o potencial de aquecimento global na produção de edificações. Realizou-se um estudo de caso onde foram estimadas as emissões de CO2 de uma casa sustentável de baixo custo, considerando-se a etapa de carbono incorporado. Para isso, foi feita a modelagem e análise de dados usando o software Autodesk Revit, e foram simulados para esta residência diferentes métodos construtivos, comparando-se aos resultados referente à emissão de carbono de cada método, foram testados 3 sistemas construtivos. A partir da modificação dos materiais, espessura das paredes e espessura dos elementos estruturais. Os resultados mostraram que é possível quantificar o CO2 emitido por cada material, desde que os dados de emissão sejam preenchidos, baseado em algum banco de dados. Dessa forma, torna-se possível a escolha de materiais menos emissores, pois à medida que os materiais vão sendo alterados, o software mostra os valores totais de emissão em tempo real. E a conclusão foi a potencialidade do uso do BIM como ferramenta de apoio para análise e elaboração de projetos de edificações com baixo índice de emissão de carbono
contribuindo assim para a sustentabilidade do setor da construção civil. Olá, meu nome é Kevin, estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Espírito Santo, e um vídeo como esse não poderia ser feito sem a participação e a colaboração de todos os envolvidos. E não é diferente no processo de projeto, sendo que o trabalho colaborativo é essencial para a concepção do projeto. Lá para a década de 60, era comum o desenvolvimento e a execução de um projeto por uma única empresa. Então, a parte técnica conseguia trabalhar de forma conjunta, uma vez que a distância entre projetistas e construtores era bem pequena. Então, esse contato direto entre os projetistas e os construtores conseguia dar uma ampla visão às necessidades técnicas e especialidades da área de construção. Mas, com o tempo, essas coisas mudaram. Segundo Coelho e Novaes, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto, e já os projetistas ficaram mais longe da execução do que eles projetaram. Bjartas enfatiza o predomínio das incertezas e desperdícios. Se os envolvidos no processo, tais como projetistas, construtores, fornecedores, etc., em sua grande maioria trabalham em ambientes separados e com intensa utilização de informações, essa falta de cooperação entre os envolvidos nos trabalhos normalmente provocam falta de eficiência e produtividade. O mercado então identificou essa falta de integração e percebeu a importância que era ter essa coordenação entre o processo de construção e a concepção do projeto. Então, as pesquisas de suporte a esse processo colaborativo começaram a abordar o desenvolvimento de aplicativos como ambientes 3D virtuais para o desenvolvimento e discussão desses modelos, aplicações relacionadas à comunicação e aplicativos específicos para o apoio do processo colaborativo. Em resposta a essa busca, a essa pesquisa, encontraram-se o paradigma de BIM. O uso do modelo da informação é fundamentado no conceito de interoperabilidade e na colaboração entre os diversos profissionais. O conceito de BIM pressupõe que, a partir dos múltiplos modelos da informação, os agentes sejam capazes de extrair todas as informações e desenhos necessários, além de que, quando se modifica um objeto, essa mudança reflita em todo o conjunto. Então, o conceito por trás dessa abordagem de integração é a possibilidade de compatibilização entre todas as disciplinas envolvidas, através de recursos de navegação e emissão de relatórios, que fornecem suporte suficiente para todas as decisões. As ferramentas integradoras ainda permitem a adição do tempo em forma de cronograma, simulando a evolução da construção. Faz assim a compatibilização do modelo físico virtual com o modelo temporal da construção. Os modelos de informação criados em softwares BIM podem ser compartilhados de 4 formas diferentes. A forma de compartilhamento que você escolhe pode definir os níveis de interação e colaboração que você vai ter entre os participantes do projeto. Essa forma de troca de modelos BIM pode ser desde troca física de arquivos, compartilhamento entre aplicativos, compartilhamento em bancos de dados centralizados ou federativos. Então, a primeira forma de troca de modelos BIM é a mais simples, né? Que é você salvar o modelo BIM em uma mídia física e distribuir entre os participantes de projeto. A segunda forma de colaboração já é um pouco mais evoluída e mais precisa, mas ainda é limitada a um certo contexto de você precisar de uma ligação direta entre aplicativos. A terceira e a quarta forma de colaboração são um pouco mais abrangentes, porque permite a colaboração mais ampla, distribuída e precisa ao mesmo tempo, que é o uso dos bancos de dados. Entre as ferramentas compartilhadoras de modelos estão os seguintes sistemas. Os benefícios que puderam ser observados e que são proporcionados pelas ferramentas compartilhadoras vão desde a interconexão entre os envolvidos até a coalizão de interesses de cada um. Até agora nós falamos sobre as práticas de integração do BIM na indústria, mas nós ainda não mencionamos nenhuma prática mais formal, um estabelecimento mais formal do BIM.
nesse contexto. Uma das dificuldades na implementação do BIM é a necessidade de definir explicitamente novos modos de comunicar e partilhar o projeto entre os diversos projetistas e entre estes o construtor. Uma das dificuldades na implementação do BIM é a necessidade de definir explicitamente novos modos de comunicar e partilhar o modelo entre os diversos projetistas e entre esses o construtor, ou seja, passando por uma contratualização que, baseada na confiança e delegação, permita a partilha sem comprometer os direitos do autor e a responsabilização de cada interveniente. Alguns teóricos ressaltam a necessidade de um documento que descreva o uso do BIM para o projeto específico em todas as suas etapas. Para esse documento, vem se adotando a nomenclatura de traduzido como Plano de Execução BIM, PEB. O PEB tem por objetivo permitir que a informação seja entregue de forma mais eficiente e produtiva para reduzir desperdícios, retrabalhos, reclamações e litígios, por meio de discussões e desenho do processo de projeto pelos principais intervenientes. Diante de tal cenário, o objetivo é que se proponham diretrizes para a elaboração e uso do PEB a partir do entendimento do processo BIM. Entende-se que esse documento ele deva permitir a otimização da gestão da informação entre as partes envolvidas no processo de projeto BIM, para que possam ser elaborados modelos de informação que atendam às necessidades de projeto, execução, operação e manutenção das edificações, bem como definam as responsabilidades e entregas durante o processo de desenvolvimento. O PEB é um documento que descreve como implementar o BIM para um projeto específico em todas as fases do projeto, detalhando as atividades e dados que precisam ser fornecidos pelos envolvidos. Ou seja, o PEB se destina a orquestrar todo o processo colaborativo ao empregar o BIM e é entendido como um procedimento para implementar e melhorar a entrega do projeto e modelos de informação. Ele representa para os gerentes BIM o mesmo que o plano de projeto representa para os gerentes de projeto. Assim que o PEB for criado, a equipe deve acompanhar e monitorar o seu progresso a fim de obter os máximos de benefícios na implementação do BIM. Como presente nos seguintes quadros, alguns aspectos específicos foram abordados pelas contratantes. Para o contratante 1, as empresas contratantes atravessam uma fase de adaptação à adoção do BIM e não sabem o que fazer em relação ao alto volume de informações demandadas pelos projetistas para a correta execução dos processos e ao alto volume de informações geradas a partir dos modelos. Muita informação, pouca gente capacitada. Quanto à relação com os fornecedores de projeto, os projetistas 2 e 3 são parceiros de longa data e evoluíram para o BIM conforme lhes foi demandado. Porém, nesse período de transição, se fez necessária a contratação da empresa projetista 1 para a compatibilização de projetos e do levantamento de quantitativo com base nos modelos. Após o aprofundamento no entendimento do processo BIM e dos entraves apresentados anteriormente, eles conseguiram desenvolver uma proposta que viesse a sanar as necessidades quanto ao conteúdo e contexto da aplicação do PEB, bem como aprimorar o fluxo de trabalho em se tratando do processo BIM em fornecedores e contratantes de projeto. Essa proposta foi submetida à avaliação de especialistas que estão caracterizados na seguinte figura, sendo que todos atuam no estado de Santa Catarina, exceto o E8 que atua em São Paulo. Concluiu-se que a adoção do plano de execução BIM necessita de um contexto de trabalho colaborativo e de uma revisão dos processos tradicionais de projeto. Por isso, as diretrizes foram divididas em 3 eixos: contexto organizacional, mapa de fluxo de projeto com uma sugestão ao sequenciamento das atividades e conteúdo do plano, que são ilustrados na seguinte figura, que vai aparecer. Além disso, recomenda-se como essas diretrizes podem ser postas em prática. Elas permitem a estruturação das informações e processos necessários ao desenvolvimento do PEB. O PEB preliminar e o do empreendimento estabelecendo padrões de representação, regras de comunicação, planejamento de desenvolvimento de projetos envolvendo o processo BIM. Os especialistas vislumbraram que os fornecedores de projeto tenham entregas mais eficientes a partir dos requisitos e parâmetros ali estabelecidos, reduzindo retrabalhos, reclamações e litígios.
além de auxiliar na evolução para níveis mais altos de maturidade BIM. Nessa pesquisa, evidenciou-se ainda que atualmente as empresas não possuem know-how, não possuem conhecimento para elaborar e atualizar o documento e seu conteúdo. Assim, fica clara a necessidade de uma capacitação do setor para a disseminação do conteúdo BIM, de forma a permitir que os usuários usufruam completamente das possibilidades que a ferramenta proposta possibilita. Com a evolução para níveis mais altos de maturidade BIM e a aplicação das diretrizes propostas no processo de projeto, os autores acreditam que a estruturação e diretrizes possam ser um ponto de partida para a aplicação a outras realidades do mercado de construção brasileiro, podendo ser testadas e adaptadas à realidade local. Sob esse aspecto, acredita-se que tenham alcance nacional. Por fim, entende-se que o PEB vem como um instrumento para regulamentar essa interação entre os diversos agentes envolvidos, o que pode demandar muitos anos, em especial no caso de grandes empreendimentos. Todavia, um primeiro caminho de pesquisa foi trilhado na tentativa de desenvolver um plano de execução BIM, o que poderá ser adotado como base para que passos futuros nesse tipo de pesquisa sejam dados. Cargos de analista BIM e facilitador BIM ainda não estão sendo demandados, porque as atividades de análise e simulação de modelos, assim como manipulação e visualização do modelo no canteiro de obras, ainda não são atividades desenvolvidas pela grande maioria das empresas. A seguinte tabela resume os benefícios propiciados por ferramentas integradoras e compartilhadoras para o processo colaborativo, mediado pelo BIM, buscando atender os critérios de integração, colaboração, análise, documentação e navegação. Então, nessa tabela você tem vários benefícios resultantes do uso do BIM como ferramenta integradora no processo de projeto. Em pesquisa divulgada em 2015, foi aplicada entre os projetistas uma questão fechada com múltiplas respostas sobre conhecimento ou familiaridade com os seguintes termos encontrados na literatura. Essa questão também foi respondida entre os construtores. Aqui na ala dos projetistas, nós temos o primeiro termo, construção enxuta, Lean Construction, que seria a construção sem desperdício, com 41,51% dos aplicantes. Gerenciamento de projetos, o termo fala por si só, 38,36%. Lean Design, que seria a mesma lógica do Lean Construction, o melhor resultado, com zero desperdício, com 5,66%. Logo depois, nós temos o PMI, com 5,03%, sendo uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de disseminar as melhores práticas de gerenciamento de projetos em todo o mundo. Então, essa entidade ela fomenta o debate sobre o tema por meio de publicações, eventos, reuniões e conta com mais de 700 mil integrantes localizados em várias partes do mundo. Logo depois nós temos o termo engenharia simultânea, também com 5,03%, sendo definida como uma filosofia utilizada no processo de desenvolvimento de novos produtos que visa o aumento da qualidade do produto, a diminuição do ciclo de desenvolvimento e a diminuição dos custos. É um processo que pega diversos profissionais para planejar desde o surgimento do produto até o fim do seu ciclo de vida. E logo depois nós temos o PMPOK, com 4,40%, que é um guia criado para indicar boas práticas no gerenciamento de projetos, que é uma espécie de enciclopédia sobre gerenciamento de projetos publicada. Então, essa publicação é regularmente revisada pelo PMI já mencionado. Essa sua função é padronizar esses projetos, esse processo de gerenciamento de projetos. Logo depois nós temos a IGLC, com 1,89%, que é uma instituição internacional que cria uma rede entre pesquisadores da arquitetura, engenharia e construção, que busca essa melhora no processo de projeto para se adaptar ao crescimento mundial que não para. Então, eles acreditam que essa indústria da arquitetura e construção civil precisa ser radicalmente renovada para responder às necessidades globais. O processo de projeto na maioria dessas empresas é tradicional. Como consequência dessa abordagem, temos uma execução ruim do projeto e falhas no desenvolvimento do produto, gerando perdas e retrabalho.
há oportunidades para melhoria sobre a adoção de engenharia simultânea, o que é pouco conhecida pelos profissionais. Também foram questionadas as razões pelas quais os projetistas e construtores estão interessados na adoção de novas práticas e ferramentas para o planejamento e controle do processo de projeto. Foram verificadas semelhanças nos dois grupos. Há um aumento na qualidade dos projetos e redução de prazos. Porém, a principal razão apontada pelos construtores foi a redução de custos. O número de projetistas em geral que estavam extremamente interessados em adotar novas práticas e ferramentas de planejamento e controle do processo de projeto foi menor entre respondentes que o número de usuários da plataforma BIM. Estes fundamentaram sua posição no aumento da qualidade do projeto e do processo de projeto. A conclusão dos pesquisadores é de que esse posicionamento nos leva a entender que no ambiente BIM há maior maturidade dos projetistas em relação ao processo de projeto. Entre as dificuldades encontradas no processo de projeto nos escritórios projetistas, os mais citados foram o retrabalho em excesso, o cumprimento de prazos. A mesma questão, quando aplicada às empresas de incorporação e construção, obteve como os principais itens o cumprimento de prazo e a compatibilização. Os projetistas que utilizam a plataforma BIM, mais uma vez, demonstram maior entendimento dos fluxos no processo de projeto, apontando como pontos negativos as interações negativas, resultantes de um processo de projeto pouco convergente na busca de soluções no início da concepção, tais como a não identificação adequada de todas as interdependências, requisitos ou restrições de projeto. O mesmo se observa nas construtoras que utilizam plataforma BIM. Mesmo com os diversos estudos ligados à qualidade de projeto e da construção, o aumento de produtividade e integração, tais como construção enxuta, engenharia simultânea, Integrated Project Delivery, percebe-se neste estudo que as empresas de projeto e construção civil utilizaram métodos deficientes de gestão de projetos, mesmo quando já migraram para a plataforma BIM ou para sistemas de produção enxuto, no qual se esperava uma mudança no processo projetual. Parte das deficiências ainda se pode atribuir à visão tradicional do processo de projeto, focando as atividades de conversão, desconsiderando os fluxos e a geração de valor no processo de projeto. Assim, há perdas resultantes de faltas de informação, integração e colaboração da equipe de projeto, além da falta de inclusão dos construtores nessa parte de concepção e de projetistas na equipe de execução, para a elucidação de dúvidas e detalhamento que proporcionam um correto feedback da execução. E com isso nós chegamos à conclusão do nosso trabalho. Nós passamos brevemente pelas fases em que a indústria está passando para poder incorporar o BIM ao seu processo de projeto, tornando esse processo mais eficiente em diversos quesitos. Muito obrigada por ter assistido até aqui, e isso foi o que nós descobrimos sobre o BIM.